Você já percebeu que existem pessoas que mudam de cidade, mudam de emprego, mudam de fase, mas continuam vivendo os mesmos ciclos? Mudam o ambiente, mas continuam com a mesma mente. Mudam a rotina, mas continuam repetindo os mesmos hábitos. Dizem que querem prosperar, mas continuam pensando, decidindo e agindo como alguém preso. E talvez essa seja uma das maiores verdades que pouca gente tem coragem de falar. Você pode sair do lugar da escravidão, mas ainda carregar a mentalidade de escravo dentro de você. Foi exatamente isso que Deus tratou com o povo de Israel. Depois de tirar o povo do Egito, Deus precisou ensinar algo muito profundo. Agora vocês saíram de lá. Não vivam mais como eles viviam. Em Levítico 18, Deus dá uma ordem poderosa. Não procedereis segundo os costumes da terra do Egito em que habitastes. Em outras palavras, eu tirei vocês do Egito, mas agora vocês precisam tirar o Egito de dentro de vocês. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque talvez o que esteja impedindo nossa prosperidade não seja falta de oportunidade. Talvez seja um conjunto de hábitos antigos que ainda estão mantendo a gente preso à velha mentalidade. Esse vídeo não é apenas sobre dinheiro. É sobre mentalidade, é sobre comportamento, é sobre identidade, é sobre abandonar costumes antigos para viver uma vida alinhada com os princípios do reino. A Bíblia mostra que prosperidade verdadeira não começa no bolso. Começa na mente, começa nos hábitos, começa na obediência aos princípios. Levítico 18 não é apenas uma lista de proibições antigas, é um chamado para a separação de mentalidade. Deus estava dizendo: não copiem os padrões do Egito, não imitem os costumes de Canaã, vivam segundo os meus juízos, andem nos meus estatutos. Ou seja, quem quer viver uma nova promessa precisa abandonar os antigos hábitos ou os hábitos da antiga prisão. E quais são esses hábitos que precisamos abandonar? Alguns deles podemos analisar. O primeiro hábito que mantém muita gente presa é copiar o padrão do mundo sem perceber. Levítico 18:3 diz: não procedereis segundo os costumes da terra do Egito, em que habitastes, nem procedereis segundo os costumes da terra de Canaã. Perceba que Deus fala de dois lugares. O Egito representava o passado, Canaã representava o futuro. Deus estava dizendo:
Não vivam pelos costumes do lugar de onde vocês saíram, nem pelos costumes corrompidos do lugar para onde vocês estão indo. Isso é muito profundo, porque muita gente pensa que prosperar é apenas ganhar mais dinheiro. Mas se você ganha mais dinheiro com a mesma mentalidade velha, você apenas aumenta o problema ou o tamanho do problema. Se antes você gastava tudo ganhando pouco, vai gastar tudo ganhando muito. Se antes você era dominado pela comparação, vai continuar se comparando. Se antes você comprava para impressionar, vai continuar comprando para provar valor. Se antes você não tinha disciplina, o aumento da renda só vai revelar ainda mais a falta de governo interior. A pergunta é: de onde vêm os seus hábitos? Vem da palavra, vem da comparação, vem dos princípios do reino, ou vem da pressão social, vem da sabedoria ou vem da ansiedade? Muita gente não percebe, mas vive financeiramente segundo os costumes do Egito moderno. Consumo sem propósito, dívida para manter aparência, pressa para enriquecer, falta de domínio próprio, ganância disfarçada de ambição, medo constante de faltar e depois pergunta por que não prospera. A primeira chave é parar de copiar padrões que Deus nunca mandou você seguir. O segundo hábito que impede a prosperidade é continuar preso ao passado. O povo saiu fisicamente do Egito, mas muitas vezes ainda pensava como escravo. E essa é uma das maiores guerras da vida espiritual e financeira. Porque a pessoa começa uma nova fase, mas continua dizendo: eu não vou conseguir, na minha família ninguém prospera, dinheiro não é para mim, já estou velho demais, eu não tenho estudo suficiente, eu sempre fui assim, minha vida nunca muda. Essas frases parecem simples, mas são correntes mentais que nos mantêm presos. O problema é que muitos querem viver promessas novas, mas continuam repetindo palavras antigas. E ninguém prospera de verdade carregando uma identidade de derrota. A mentalidade de escravo sempre espera alguém mandar. A mentalidade de escravo sempre culpa alguém. A mentalidade de escravo sempre teme o futuro. A mentalidade de escravo se acostuma com migalhas. A mentalidade de escravo prefere o conhecido, mesmo que seja doloroso, do que o novo que exige fé, que exige mudança. Mas a mentalidade do reino pensa diferente. Ela entende que Deus dá princípios, direção e responsabilidade. Prosperidade, segundo a Bíblia, não é mágica. É a transformação de mentalidade somada à obediência prática. Por isso, antes de Deus estabelecer o povo em uma nova terra, ele estabeleceu novos princípios. Porque um novo território
sem uma nova mentalidade, vira apenas outro lugar de escravidão. O terceiro hábito que mantém muita gente sem prosperar é a falta de disciplina. Deus disse em Levítico 18:4: Fareis os meus juízos e guardareis os meus estatutos para andardes neles. Observe as palavras: fareis, guardareis, andareis. Isso fala de prática, constância e estilo de vida. Não adianta ouvir princípios sobre prosperidade e continuar vivendo sem ordem. Muita gente quer resultado de sábio com rotina de imprudente. Quer prosperidade, mas não organiza as finanças, quer liberdade, mas não controla os impulsos, quer crescer, mas não estuda, quer multiplicar, mas não administra, quer colher, mas não planta. A Bíblia fala muito sobre sabedoria, trabalho, semeadura, domínio próprio, responsabilidade. Disciplina é espiritual. Organizar a vida também é uma forma de honra. Anotar gastos pode parecer simples, mas revela governo. Pagar dívidas com responsabilidade revela maturidade. Não comprar por impulso revela domínio próprio. Guardar e investir parte do que recebe revela visão de futuro. Trabalhar com excelência revela temor a Deus. Mas quem vive sem disciplina sempre será governado pelo ambiente. Mas quem vive por princípios começa a governar suas decisões. E aqui está uma frase importante. Deus pode te dar uma promessa, mas seus hábitos decidem se você está preparado para sustentar essa promessa. O quarto hábito é muito perigoso. Confundir liberdade com ausência de limites. Muita gente acha que ser livre é poder fazer tudo o que deseja. Mas na Bíblia, liberdade não é viver sem direção. Liberdade é não ser escravo dos próprios desejos. O povo saiu do Egito, mas Deus os deixou, ou seja, Deus não os deixou sem instrução. Ele deu leis, princípios, limites e direção. Por quê? Porque sem limites a liberdade vira destruição. A pessoa diz: agora eu posso comprar, agora eu posso gastar, agora eu posso fazer tudo do meu jeito, agora eu não preciso prestar contas. Mas pouco a pouco, aquilo que parecia liberdade vira prisão. A dívida prende, o vício prende, a comparação prende, a ostentação prende, a preguiça prende, a falta de planejamento prende. A verdadeira prosperidade não é ter dinheiro para fazer qualquer coisa. É ter sabedoria para fazer a coisa certa. A mentalidade do reino entende que tudo que Deus entrega precisa ser administrado. O nosso tempo precisa ser administrado. Nosso dinheiro precisa ser administrado. Os nossos dons precisam ser administrados. Nossa energia precisa ser administrada. Nossas oportunidades precisam ser administradas. A pergunta não é apenas quanto eu tenho. A pergunta é como eu estou administrando o que Deus já colocou nas minhas mãos. Porque quem não governa o pouco se perde no muito. O quinto hábito que impede muita gente de prosperar é continuar alimentando ambientes que fortalecem a velha mentalidade. Deus disse para Israel não seguir os costumes do Egito nem de Canaã.
Isso mostra que os ambientes influenciam comportamentos. Você pode amar a Deus, mas se você se alimenta todos os dias de comparação, de medo, escassez, reclamação, vaidade, sua mente vai ser moldada por isso. É preciso ter muito cuidado com o que a gente consome. Cuidado com conversas que só reforçam fracasso. Cuidado com conteúdos que despertam inveja. Cuidado com pessoas que zombam da sua mudança. Cuidado com ambientes que normalizam desordem. Cuidado com ciclos onde todo mundo reclama, mas ninguém muda. A Bíblia não está apenas preocupada com o lugar onde você está. Ela também mostra a preocupação com o padrão que você imita. Muita gente ora por mudança, mas continua se alimentando da mesma fonte mental. Quer pensar como o reino, mas se alimenta do Egito. Quer prosperar com sabedoria, mas consome conteúdo de ganância. Quer paz financeira, mas vive em ambiente de ansiedade. Quer propósito, mas se cerca de distração. Você não pode vencer uma mentalidade que continua alimentando todos os dias. Por isso, uma das maiores decisões de quem quer prosperar é mudar o ambiente mental. Mude o que você assiste, mude o que você escuta, mude as conversas que você permite, mude os conselhos que você segue, mude as referências que moldam sua visão, porque hábitos antigos sobrevivem em ambientes antigos. É preciso sair desses ambientes. E o sexto hábito é querer a promessa de Deus sem abandonar os costumes antigos. Esse talvez seja o ponto mais importante do vídeo. Israel estava indo para uma nova terra, mas Deus deixou claro: para viver uma nova promessa, eles precisavam abandonar velhos padrões. Muita gente quer prosperar, mas não quer mudar. Quer uma nova vida financeira, mas não quer rever hábitos. Quer viver com um propósito, mas não quer abandonar distrações. Quer liberdade, mas não quer enfrentar as dívidas. Quer crescer, mas não quer aprender. Quer colher diferente, mas continua plantando igual. Só que promessa nova exige postura nova. Não adianta orar por portas abertas e continuar com mentalidade fechada. Não adianta pedir prosperidade e continuar vivendo na desorganização. Não adianta declarar abundância e continuar praticando desperdício. Não adianta dizer que quer viver o reino e continuar imitando os costumes do Egito. A verdadeira mudança começa quando você para de negociar com hábitos que Deus já mandou abandonar. E aqui entra uma pergunta forte. Qual hábito você já sabe que precisa deixar, mas continua justificando? Talvez seja procrastinação, talvez seja o consumo por impulso, talvez seja reclamação, talvez seja comparação, talvez seja a preguiça, a falta de planejamento, o medo de tentar, a mania de culpar os outros. Enquanto você protege o hábito que te prende,
você adia a vida que Deus quer construir em você. Agora vamos transformar isso em princípios práticos. O que fazer? Primeiro princípio, identifique os costumes do Egito na sua vida. Pergunte a si mesmo: que hábitos eu aprendi na dor, mas continuo repetindo? Que pensamentos vieram da escassez? Que comportamentos eu copiei de ambientes quebrados? Que decisões eu tomo por medo e não por fé? Porque a gente não consegue vencer aquilo que não identifica. Precisamos identificar esses hábitos ou costumes. O segundo princípio é substituir costumes antigos por princípios do reino. Não basta parar de gastar mal, é preciso aprender a administrar. Não basta parar de reclamar, é preciso praticar a gratidão e responsabilidade. Não basta parar de ter medo, é preciso alimentar fé com ação. Não basta desejar prosperar, e é preciso construir hábitos de prosperidade. E o terceiro princípio é: ande nos estatutos, não nas emoções. Levítico 18:4 diz: andareis neles. Andar fala de continuidade. Você não muda de vida com uma decisão emocional de um dia. Você muda de vida com passos repetidos na direção certa. Um orçamento por mês, uma dívida sendo enfrentada, um hábito sendo vencido, um estudo sendo feito, uma oração com atitude, uma decisão sábia por vez. Continuidade. Quarto princípio, entenda que prosperidade do reino tem propósito. Deus não liberta você apenas para você ter mais coisas. Ele liberta para viver com identidade, com missão, generosidade, sabedoria, domínio. Riqueza sem propósito pode virar idolatria. Mas prosperidade com propósito se torna ferramenta. Ferramenta para servir, para cuidar da família, para honrar compromissos, abençoar pessoas, para avançar com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então guarde isso, você não vai prosperar enquanto continuar preso aos hábitos que pertencem à sua antiga mentalidade. Deus tirou Israel do Egito, mas depois precisou ensinar o povo a não viver mais pelos costumes do Egito. E talvez essa seja a palavra para você hoje. Deus já te tirou de muita coisa, mas agora Ele quer tirar muita coisa de dentro de você. Tirar a escassez da mente, tirar o medo das decisões, tirar a desordem da rotina, tirar a comparação do coração, tirar a procrastinação dos seus passos, tirar os costumes do Egito ou os costumes antigos que ainda estão impedindo sua nova estação. Porque a prosperidade do reino não começa quando tudo muda ao seu redor. Ela começa quando algo muda dentro de você. Quando você deixa de pensar como escravo, quando você para de repetir hábitos de escassez, quando você começa a viver por princípios, quando você entende que Deus não te chamou apenas para sobreviver, mas para caminhar com sabedoria, com responsabilidade e propósito.
Então hoje, faça você mesmo uma pergunta sincera. Qual hábito antigo eu preciso abandonar para viver a vida nova que Deus está me chamando para viver? Pergunte isso e procure uma resposta dentro de você. Se essa mensagem falou com você e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários: eu escolho abandonar a velha mentalidade. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre Levítico 20 para entender algo poderoso. Deus não quer apenas que a gente abandone os hábitos da velha mentalidade. Ele quer nos separar para uma nova identidade. Vamos falar sobre os princípios que renovam a mente, alinham nossa vida com o reino e destravam uma nova fase de prosperidade com Deus. Não perca, eu te espero amanhã no próximo vídeo. Até lá.